Povo de Deus, Salmo 128. Temor de Deus e felicidade no lar, cântico de romagem. É o título aqui na minha Bíblia, Plenitude. Nós já aprendemos que essa expressão aqui, cântico de romagem, é um subtítulo que aparece do Salmo 120 até o Salmo 134. São 15 salmos que aparecem com esses subtítulos. E a ideia aqui, se você estudar esse sentido, por que Cântico de Romagem, ela não é definida. E nós temos aí, pelo menos, três possibilidades de estudiosos que entendem de forma diferente por que tem esse sentido Cântico de Romagem. Um, um deles é a ideia do cântico das pessoas que foram libertas do cativeiro babilônico e elas vão cantando desde a saída da Babilônia até Jerusalém. Ou seja, então nesse caso aqui, esse cântico aqui é um cântico cantado naquela trajetória da Babilônia até Jerusalém. Isso é a primeira opção. A segunda opção é que esse cântico de romagem é um cântico não cantado durante a peregrinação da Babilônia até Jerusalém, mas sim um cântico cantado quando já estava em Jerusalém, e lá em Jerusalém tinha alguns degraus, no caso seria Cântico dos Degraus, que existe até outras versões que falam Cântico do Degrau. Quando chegava na cidade de Jerusalém, tinha parte lá do templo lá, tinha um lugar de subida, onde a pessoa subia alguns degraus, e durante essa subida, na celebração lá, eles cantavam determinados cânticos, chamados de Cântico de Romagem. Ok? E a outra possibilidade, a terceira, nós já falamos isso até em outro capítulo, na verdade não é a turma que saiu de Jerusalém caminhando até Jerusalém, ou a turma que já estava lá em Jerusalém, ao chegar em Jerusalém, não durante o percurso, cantava. Não é nem a turma que cantava durante o percurso, nem a turma que cantava só quando chegava em Jerusalém, que tinha subidas, degraus. Não. Para outros, esse cântico era cantado pelos peregrinos que, que vinham a Jerusalém só nas festas anuais obrigatórias, que eram três, não é isso? É Páscoa, festa do Tabernáculo e festa de Pentecostes. São três festas anuais que os judeus eram obrigados a fazer peregrinação até Jerusalém uma vez no ano. Então, não se sabe exatamente em que situação esse cântico aqui do Salmo 128 era cantado, mas tem essas possibilidades aqui descritas. O Salmo é pequenininho, não é isso? De 1 até 6 versículos. Ele começa bem-aventurado, significa feliz, aquele que teme ao Senhor. Já falamos várias vezes aqui, a palavra teme ao Senhor no Salmo é muito abundante. E nós já temos falado aí sobre a interpretação de temer ao Senhor com aquela comparação do, do, da criança, né? Que é cuidada pelo pai, pelos pais. Eles criam um elo a ponto de que o que faz contra o pai mexe com ele também. E o que mexe com o filho, mexe com o pai. É isso? Aquela comparação que eu sempre faço, de que se mexeu com teu filho, mexeu contigo, né? E se mexeu contigo, mexeu com teu filho, porque vocês estão em um elo. Então, o temor aí seria um temor no sentido, eu tenho temor que meu filho fique doente. Eu tenho temor que a minha filha fique doente. Eu tenho temor que a minha esposa fique doente, que meu esposo fique doente. Eu tenho temor que as pessoas que eu tenho vínculo fiquem doentes, porque a doença, o mal da pessoa que eu tenho vínculo é o meu mal. Então seria essa a ideia, uma das interpretações que eu acho muito interessante do temor. O temor do Senhor, eu não quero que nada afete ao meu Senhor, nas suas doutrinas, na sua santidade, porque afetar ele é o mesmo que afetar a mim. Porque eu estou em um vínculo tão grande com ele que entre aspas, o mal dele é o meu mal. Essa é a interpretação de temor do Senhor, eu acho muito interessante.
É bem verdade que lá no Velho Testamento tem muito a ver também com temor, no sentido literal mesmo da palavra, né? De temor do castigo do Senhor que castiga, que mata no deserto, que provoca enfermidade, é esse que provoca males àqueles que te obedecem. Tem esse temor no Velho Testamento. Mas quando nós pensamos no temor da maneira que eu estou falando, é um temor muito mais vinculado ao Novo Testamento e também é um temor que aparece também no Velho Testamento, nesse sentido, segundo alguns estudiosos, e eu acho muito interessante pensar no temor do Senhor dessa maneira, e é assim que eu tenho entendido, e é assim que eu tenho ensinado, ok? Versículo 1, né? Bem-aventurado aquele que teme o Senhor e anda nos teus caminhos, né? Aquele que teme o Senhor vai andar no caminho do Senhor, nos caminhos. Há caminhos, né? Entrai pela porta estreita, porque larga e espaçosa é o caminho. Então existe o caminho errado. Não é isso? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se Jesus Cristo é o caminho, ele está dizendo que só há um caminho de verdade, porque há caminhos que não são bons. Inclusive, uma canção que fala, né? Que há caminhos para o homem que parece ser bom, mas seu fim não é o melhor. Há caminhos para o homem que parece ser bom, mas seu fim não é o melhor. A solução não está no que eu acho. Tenho que sem reserva, passo a passo seguir a Jesus. Quero viver, quero cantar. Cristo Jesus, né? Tem um canto que fala sobre isso. Então há caminhos ao homem. E o provérbio fala sobre isso, né? Que há caminhos para o homem. Então há muitos caminhos. Qual é o caminho que você tem seguido? Verdadeiramente você tem seguido o caminho de Cristo ou tem, na verdade, com um suposto caminho de Cristo, um caminho meio que camaleão, que não é verdadeiramente o caminho, mas se transfigura como tal? Percebe? E aí, versículo 2: do trabalho das tuas mãos comerás. Meu irmão, como é que está o resultado do trabalho das minhas mãos? Como é que está a minha vida financeira, a tua vida financeira? Como é que está a minha saúde, a tua saúde? Como está a nossa vida geral? Eu tenho dito, se nós fizermos uma avaliação franca, nua, crua, sem rodeio, sabe? Sem maquiagem, nós vamos chegar à conclusão que ainda nós não vivemos o que deveríamos viver. Eu tenho dito, eu tenho insistido que nós temos direito à mesa, mas ainda nós nos alimentamos da migalha. Nós não somos estrangeiros como a mulher cananeia, mas nós nos comportamos como tal. E aí o que nós temos provado é bem aquém daquilo que as promessas bíblicas dizem. Aí nós estamos em uma decisão, em um questionamento que precisa de resposta. Ou tem alguma coisa de errado com a palavra de Deus, ou tem alguma coisa de errado com a gente. Da onde você aposta? Qual é a tua resposta? Ou é a palavra de Deus que está dizendo coisa aqui que não acontece, porque nesse caso não seria a palavra de Deus, ou então, na verdade, esse livro aqui é a palavra de Deus. O problema somos nós que não vivemos de acordo com essa palavra. Qual é a sua resposta? Porque essas questões existem. Quando nós vemos as promessas bíblicas e comparamos no geral com o que o povo que nós temos provado e que nós temos comido, é uma avaliação nua e crua, sem enfeite, nós estamos meio longe dessa realidade aqui. É isso? E aí precisamos perguntar o porquê que estamos longe. Por que que nós estamos provando essas coisas? E só pode chegar a essa conclusão, uma coisa ou outra. Ou o problema está em mim, ou está na palavra. E a resposta é contigo. Você dá a resposta. Eu já tenho a minha. Você dá a sua palavra. Ok? Porque do trabalho das tuas mãos comerás. Eu acho que temos comido pouco. Ainda estamos comendo muito básico ainda, meio basicão. Eu acho que a promessa é muito maior do que isso. Feliz serás e tudo te irá bem.
Tá vendo? Então há um sucesso aqui. Há a prosperidade que eu já falei várias vezes aqui, que é bíblica, não a prosperidade da maneira que tem sido pregada por aí. Mas biblicamente há a prosperidade. 3. Tua esposa no inteiro da tua casa será como uma videira frutífera. Aquela cultura da época, né? Muitos frutos, muitos filhos, bênção do Senhor. Poucos filhos, menos bênção do Senhor. Não tem filho no Velho Testamento, maldição do Senhor. Esse é o entendimento que se tinha lá no passado. Claro, é uma cultura de lá, não a nossa cultura hoje. Ok? Não tem esse ensinamento no Novo Testamento. Ah, será como a videira frutífera, teus filhos com rebentos da oliveira, então a roda da tua casa. Lembra do outro capítulo lá de frecheira? Haverá muitas frechas na sua aquela expressão, como é que é aquela alvaja? Esqueci agora aquela expressão. Está no capítulo anterior, né? Deixa eu ver se eu encontro aqui a expressão no outro capítulo. Ah, não estou achando que não é melhor ganhar tempo. Mas a verdade é que há uma promessa. Aqui, ao Java 127:8, 127:5. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Ou seja, aljava é aquela parte lá onde ficava as flechas, né? E muita flecha é poder de fogo, é capacidade de guerra. Então a ideia é que o homem abençoado teria muitos filhos. Filhos para quê que eu falei no capítulo anterior? Para cuidar do plantio, não é isso? Para administrar o plantio, não é isso? Para dar segurança na casa interna, na fazenda, e também para, juntamente com outras famílias, formar um grande exército contra o inimigo. Então, quem tinha muito filho era abençoado, quem não tinha não era abençoado. Essa era a cultura, ok? 4. Eis que como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Mais uma vez, a expressão teme ao Senhor. 5. O Senhor te abençoe desde Sião, que é a fortaleza que Davi criou, né? Onde foi estabelecido o templo do Senhor, para que vejas a prosperidade de Jerusalém. Mais uma vez, prosperidade, promessa bíblica, durante os dias da tua vida. 6. Encerrando. Vejas os filhos dos teus filhos faz sobre Israel. Ou seja, que essas bênçãos, que essa realidade venha de geração em geração. Estamos longe de um ideal, mas não podemos perder o foco de, pelo menos, nos aproximarmos dessa realidade. Como sempre falo, é importante. Eu não consegui, você ainda não conseguiu, não deve desistir, mas é importante olhar para trás e perceber que já não está mais aonde estava antes. Já é algo consolador. Eu não alcancei o que eu queria, mas eu olho para trás e eu vejo que eu não estou aonde eu estava antes. Agora, quando eu fico estagnado, quando eu não progrido em nada, aí é muito complicado. É isso. Aqui, Pastor Renê, pense em todas essas coisas e que Deus nos abençoe.